Inacreditável, Vicky. Eles realmente postaram isso. É um desrespeito ao que se faz. Não posso acreditar. Vou processá-los. Juro que vou processá-los. Isso nunca aconteceu. Ei, é meu aniversário. Que belo presente, cara. A segunda-feira, 7 de junho do ano de 99, foi um dia sombrio para o México. Paco Stanley, o reconhecido ator, comediante e apresentador, havia sido assassinado fora do restaurante El Charco de las Ranas da cidade do México. A investigação do crime provocou muitas controvérsias e rumores sobre os possíveis culpados. No entanto, como já sabemos, não foi possível esclarecer a verdade com clareza nem encontrar os verdadeiros responsáveis. Mais de 2 décadas após o acontecimento de Paco, todos os envolvidos ressurgiram devido à estreia da série Quem o Matou. A história, como você pode imaginar, foi um sucesso estrondoso imediato na plataforma, provocando um novo interesse pela vida e pela perda do apresentador. Todos ainda se lembram de quem foram apontados como os possíveis culpados, e uma delas foi Paola Durante, que ganhou fama após participar como dançarina no programa Uma Após Outra de Paco Stanley. Mas a assistente de palco não só se destacou por seu carisma e cabelos loiros, também liderou as manchetes da época após ser apontada como suspeita do assassinato do apresentador, junto com outro membro do show, Mário Bezares, do qual, aliás, já falamos antes. Se não viu, existem 2 vídeos anteriores a este no meu canal do YouTube. Mas realmente Paola Durante teve algo a ver com isso? Porque continuam apontando para ela quando aparentemente ela não teve nada a ver com isso. Por que ela estava atrás das grades? O que ela fez contra o Paco? Bem, vamos avançar para entender e conhecer este lado da moeda no caso de Paco Stanley. Paola Durante nasceu no dia 17 de abril do ano de 75. Embora quase toda a sua vida tenha sido passada no México, na realidade, ela nasceu na cidade de Montevidéu, no Uruguai. No entanto, chegou ao México quando era uma criança. Desde pequena, sua mãe sabia que Paola tinha um interesse especial pelo meio artístico. Ela adorava passar horas assistindo às novelas do momento e desejando ser como aquelas mulheres da época. Sua primeira aproximação com a arte foi como modelo e líder de torcida para a equipe de beisebol dos Tigres. Seus cabelos loiros e seus olhos brilhantes chamavam muita atenção, mas acima de tudo, seu grande sorriso que sempre mantinha em seu rosto. Tudo parecia ir bem na vida de Paola. Infelizmente, nem tudo foi fácil. Com apenas 15 anos, ela se tornou mãe de uma menina a quem chamou de Stephanie. Embora isso tenha sido um golpe duro, não a impediu. Ao invés disso, ela ganhou coragem e buscou emprego em emissoras de TV e projetos de anúncio para custear as despesas de ambos. A perseverança levou-a à famosa TV, Azteca, e após várias audições, Paola conseguiu o papel de decano em um promocional. Segundo a série, durante a audição, Bezares reclamou de seus aparelhos ortodônticos. Quem o matou? Perguntou-lhe desdenhosamente se ele tiraria esses ferros. A bailarina reagiu com raiva e insultou o condutor antes de sair indignada do quarto. Além disso, sua atitude agradou a Paco, então ela conseguiu o trabalho e se juntou ao elenco de bailarinas do programa. Por outro lado, a versão da Paola real foi completamente diferente. Segundo ela, deixou fotos nos escritórios da TV Azteca e na semana seguinte a convidaram para participar de um comercial com Paco Stanley. Paola viu o apresentador chegar junto com Mário, depois gravaram o promocional e o apresentador convidou-a para o teste do programa. A jovem não tinha muita fé. Havia muitas jovens altas e bonitas, então ela pensou que escolheriam outra. Em seu lugar, surpreendentemente, quando chegou a sua vez, o motorista informou que ela estava contratada porque já havia feito o comercial. Porque também vivemos muitos pais. Era um grande trabalho. Eu sonhava com estar com Tágio Stanley, com uma estrela tão grande quanto ele. E obrigada. A verdade, pessoal, vocês são incríveis. Por fim, a jovem entrou para a equipe do programa, Uma Após Outra. Liderada por Paco, seu carisma e engenho a transformaram em uma figura proeminente neste espaço, ganhando a simpatia do apresentador e se tornando uma de suas favoritas. Mas ser a favorita não era só benefícios. Paco era respeitoso com as dançarinas, mas com Paola era diferente. O motorista havia tentado várias vezes convidá-la para sair para tomar um café. No entanto, ela não quis misturar o trabalho com a vida privada, então rejeitou seu chefe em várias ocasiões. Ele era muito galanteador, não perdia uma. Bem, eu sim.
Ele deu em cima de todas nós. Deu em cima de mim várias vezes, da Shakira, da Thalia. Ele piscava o olho para cada garota que passava. Ele era muito galanteador. Devido à rejeição, o motorista não falou mais com ele. O ressentimento por ser rejeitado levou-o a ter um tratamento mais hostil com a EDECAN. Na verdade, em uma entrevista para o programa Tras las Rejas, em 2013, ela afirmou que, como consequência de sua negação, o apresentador proibiu-a de ter um namorado. Até mesmo a afastou do sobrinho do apresentador porque estava começando um relacionamento amoroso com ele. Pouco a pouco, os maus tratos se tornaram mais graves. Então, Paola denunciou na procuradoria as mensagens de Paco, onde ele a convidava para sair. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro dia, me escondo no fogo, porque eu disse, não, já chega. Saio, ele me pega e me agarra pelo pescoço e diz, eu disse que íamos tomar um chá e você vai tomar um chá comigo. Apesar disso, eu não fui tomar o chá com ele. Embora a atitude do apresentador tenha feito ela passar por um momento difícil, seus dias no programa foram um grande momento. Paola sentia que estava prestes a se catapultar para a fama e se tornar a estrela que tanto sonhara desde pequena. Infelizmente, como já sabemos o que aconteceu com Paco, isso prejudicou sua ascensão. Todo seu esforço se esvaiu num instante. De repente, a jovem sonolenta se tornou a mente intelectual por trás do assassinato do querido apresentador. O que ocorreu naquele dia? Por que a decana estava envolvida? No dia 7 de junho do ano de 99, após a transmissão do que seria seu último programa matinal, Paco foi tomar café da manhã no restaurante El Charco de las Ranas, na companhia de Mário, seu colega Jorge Gil, o motorista Jorge Garza, Escandon e seus guarda-costas. Depois de passar um tempo lá, o grupo saiu do restaurante e esperou na van que Besari saísse do banheiro. Nesse momento e de forma inesperada, foram atacados por indivíduos armados. O comediante recebeu 4 tiros e perdeu a vida instantaneamente. No local também morreu um homem por uma bala perdida e mais 3 pessoas ficaram gravemente feridas. Ao mesmo tempo que ocorria o massacre, Paola estava na companhia de suas colegas de programa e da coordenadora de figurino enquanto compravam roupas, embora em muitos outros vídeos comentaram que ela estava no Charco das Rãs. Da mesma forma, naquele momento, o telefone da coordenadora tocou. As bailarinas viram como ela empalideceu pelo que a pessoa do outro lado do telefone estava dizendo. Depois de desligar, a mulher entrou em crise e ordenou que elas voltassem para os escritórios do canal. Porque tiraram a vida de Paco Stanley. Para Paola, essa notícia foi tão chocante que naquele momento ela nem sequer chorou. Não conseguia acreditar que o famosíssimo apresentador tinha ido para sempre. Então, uma vez que chegaram à TV Azteca, ela viu uma enorme foto de Stanley. Naquele momento, ela percebeu o que tinha acontecido e que tinha ficado sem trabalho, provocando um choro incontrolável. Fiquei sem trabalho. O chefe morreu e fiquei sem oportunidades para estar na TV. Mais tarde, eles compareceram ao funeral para dar o último adeus ao apresentador. No entanto, seu filho pediu que eles fossem embora sem permitir que se despedissem. E quando entramos, que levou horas para conseguirmos chegar à urna, o filho mais velho nos diz, vocês são apenas vicanas, desculpe pelo que vou dizer. A despedida de Paco foi dolorosa para todo um país, isso já sabemos. Ele havia paralisado o mundo do entretenimento. Enquanto todos lamentavam sua morte, as autoridades iniciaram a investigação. Todos se perguntavam uma e outra vez, quem havia sido capaz de tirar a vida de um artista tão querido? Era difícil acreditar que ele tinha inimigos. Assim, inicialmente pensou-se que poderia ter sido uma tentativa de sequestro ou um roubo que deu errado. Mas o caso se complicou e as autoridades concluíram que o crime organizado poderia estar envolvido. Então, a imagem carismática de Stanley foi submetida ao escrutínio público e todos começaram a olhar com olhos críticos para seus colegas mais próximos. Além de seu colega de equipe, Mário Besares Maguito, Paola Durante também foi apontada como possível suspeita do crime. A perda de Stanley marcou o início de um capítulo sombrio na vida da modelo. Semanas depois, ela estava envolvida na investigação. A jovem não conseguia entender por que a estavam envolvendo neste acontecimento. Levaram-na para depor sozinha, enfrentando perguntas sobre seu relacionamento com Stanley e com Maguito.
Acusaram-na de ser amante de Mário e de conspirar com ele contra Paco. No entanto, a jovem bailarina não tinha nenhum advogado para defendê-la dos ataques das autoridades. Também foi acusada de ter um relacionamento com um mafioso e que Stanley tinha dívidas com o cartel. Por isso, ela teria ajudado seu suposto amante a se vingar. Paula, por sua vez, foi levada à prisão por uma suposta testemunha que a identificou como responsável por isso e permaneceu atrás das grades por quase 1 ano e meio, assim como Mário Bezares. Entre eles, Paola Durante, que foi injustamente implicada como suspeita do crime e enfrentou os dias mais terríveis de sua vida na penitenciária de Santa Marta, Acatitla. Sem poder evitar o escrutínio público que já a havia rotulado como responsável, Paola Durante foi acusada de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesões graves. Por sua vez, Mário foi apontado como o responsável por entregar seu amigo, motivado por supostas diferenças pessoais, enquanto Paola foi investigada por um suposto vínculo com os irmãos Amezcua, líderes do cartel de Colima. Esta teoria foi apoiada graças à declaração de um cozinheiro que com peso em sua estadia na prisão que havia trabalhado para os irmãos Amezcua. De acordo com sua declaração, a testemunha havia visto a Paola conversando com eles no Presídio Sul e que eles disseram à dançarina: "Você tem que seduzir a Mário Bezares para que coloque Paco." Paola afirma que este cozinheiro foi o único a declarar contra ela sem nenhuma prova e que por causa de suas falsas declarações acabou atrás das grades. Mas finalmente a modelo, que então tinha 24 anos, foi acusada de participar no assassinato de Paco Stanley e condenada à prisão. Embora a então Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal imputou aos suspeitos pela acusação de homicídio qualificado 1 ano, depois a situação mudou. Acontece que o cozinheiro de nome Valência finalmente garantiu que foi ameaçado para testemunhar contra Bezares e Durante. De acordo com seu novo testemunho, o promotor Castro havia enviado seu secretário de nome Joaquim para obrigá-lo a mentir em suas declarações. Se não obedecesse, eles ameaçavam ele e sua família. Então, depois que essa hipótese foi derrubada, continuaram as especulações sobre os laços de Stanley com o crime organizado. Muitos acreditavam que ele era o verdadeiro envolvido com os narcotraficantes. No entanto, não foram encontradas evidências que ajudassem a esclarecer o caso que parecia estagnado. Assim, após uma árdua investigação liderada pelo promotor Samuel Del Vilar, as provas contra Mário e Paola foram descartadas, ordenando assim a sua imediata libertação. Foi assim que Mário Bezares e Paola Durante foram libertados e absolvidos de todas as acusações pelo crime do apresentador. E como você pode imaginar, ambos pularam de felicidade enquanto ainda estavam atrás das grades. Ele sabia que era da sentença. Ele se aproxima do juiz e diz que vai agir por direito. E Mário e eu nos viramos para ver. E minha irmã me diz: "O quê? Eu fui libertado?" Quando disseram que o Mário fica embaixo, não porque ele sim, com dúvida, não sei o que foi, mas ele é libertado. Bem, eu já gritei, já disse: Vamos embora. Sua libertação, de fato transmitida na TV, prendeu a atenção do país, com muitos celebrando a realização da justiça. Finalmente, como te digo, a bailarina recuperou sua liberdade. No entanto, o dano que essa acusação infundada causou afetou sua imagem, Fosse arruinada. o que complicou a obtenção de um emprego, pois o público continuou a questionar sua suposta cumplicidade no caso. Não foi a única a sofrer no cativeiro. Sua filha Fanny foi uma vítima colateral de tal injustiça. Ela não só teve que suportar os olhares e rumores sobre ela, mas também os fantasmas de seu passado na prisão. E é que sua estadia atrás das grades não havia sido nada agradável. Mais de 20 anos depois, Paola finalmente revelou as histórias mais arrepiantes que teve que suportar atrás das grades. Paola revelou várias coisas que ninguém sabia.
Uma delas foi que durante sua estadia na prisão, a ex-EDECAN foi protegida por uma mulher que era conhecida no exterior como a narcosatânica. A anedota era que Paola havia se deparado com uma mulher de 1,80 m de altura, com cabelos longos e olhos amarelos. A mulher se aproximou e perguntou: "E aí? Sou Sarah Aldrete, sou sua madrinha e vou te proteger." E então essa mulher se apresentou como a narcosatânica. Depois a levou para todos os quartos para que ela conhecesse o reformatório. Essa garota batia nas portas e dizia que era a madrinha dela, para que todos soubessem que não deveriam mexer com a Paola. A famosa mulher que a protegeu continua presa até hoje. Mas essa é outra história que você pode encontrar um vídeo desta mulher ou dos narcosatânicos no meu canal também. Mas enfim, voltando, embora Paola tenha sido intimidada e assediada por outras detentas, a proteção desta perturbadora mulher fez com que seus últimos dias na prisão fossem mais suportáveis. No entanto, a história mais crua de todas foi sobre a vez que ela terminou com a mandíbula desfigurada e tiveram que submetê-la a uma cirurgia maxilofacial. O anterior foi contado por Maxine Woodside em seu programa de rádio Tudo para a Mulher, onde comentou que esse resultado aconteceu porque eles removeram os aparelhos com um alicate. Segundo Maxine, Paola confessou que quando entrou na prisão, ela usava aparelho, que durante seu trabalho com Paco, ela se recusou a tirar a pedido de beijar, é o que eu estava te contando, sem saber que na prisão seria um problema muito doloroso. Porque depois deste evento traumático, ela ficou conhecida na prisão por ter a mandíbula deslocada e os dentes quebrados devido à dor insuportável, pois tiveram que operá-la às pressas. Por sua vez, nas redes sociais também causou alvoroço a caracterização de Paola pelas mãos da cantora e atriz Belinda e tudo o que foi narrado no polêmico episódio 5, coisas como sua estadia na prisão, a maneira como foi espancada com um cobertor ou a relação que forjou com várias das prisioneiras, que de certa forma, a série retratou a prisão como algo caloroso e até a cela como acolhedora e com as prisioneiras trabalhando em um mural, como se quisessem romantizar o fato de estar na prisão ou estar trancadas. No entanto, Paola declarou que, em contraste com o que foi mostrado na série, a prisão era um lugar muito mais frio, sem vida e bastante ameaçador. Durante a entrevista, ela contou que, ao chegar, muitas prisioneiras gritavam coisas e até mesmo não a deixavam passar, nem com a ajuda das guardas conseguiu evitar os ataques. Assim, quando chegou ao presídio, viu todas as prisioneiras grudadas na grade e dizia: "A loirinha chegou, não brinca, gatinha." E como você pode imaginar, Paola estava assustada em entrar neste lugar. Apesar dos guardas colocados, ela não evitou ser tocada e disseram no ouvido dela: "Eu matei, eu degolei, vou te explicar como fiz." Coisas macabras desse tipo. Mas Paola também revelou que cada cela do reformatório era compartilhada por 5 pessoas e seu caso não foi a exceção. A vida no estrelato ou fora da cadeia não facilitou sua vida na prisão. Ela foi declarada chefe do pavilhão da cela ao chegar. Isso não significava que ela era a chefe de suas companheiras. Significava que Paola era a que iria dormir no chão. Sem poder protestar por medo de que lhe fizessem algo, assim ela dormiu em um colchão com um plástico e 5 parafusos, tremendo de frio por causa do chão gelado, e sem ter mais nada para se cobrir, e assim passou seus dias como prisioneira. Os dias traumáticos na prisão ficaram no passado, como te digo, de Paola, mas o estigma de ter sido suspeita de algo que ela diz não ter cometido ainda a persegue como uma mancha indelével. Quiseram me calar, quiseram me processar, me ameaçaram, me disseram de tudo. Agora não quero mais silenciar. Sim, todos dizem, ele agora se lembrou? Não, eu bloqueei muitas coisas que foram muito impactantes na minha vida. Paola agora quer desmascarar Jorge Gil e sua relação com a morte de Paco Stanley, e é que através do seu canal do YouTube deu suas primeiras impressões sobre a série Quem o Matou. Paola disse que foi impactante porque abordam uma fase da sua vida que ela gostava muito, isso antes de tirarem a vida de Paco. No entanto, ela garantiu que a série ignorou muitas coisas e ela não estava disposta a se calar, especialmente sobre Jorge Gil. Respondeu a uma série de perguntas que os espectadores faziam nas redes sociais depois de verem os episódios. Uma das perguntas mais frequentes era: por que Jorge Gil a afetou tanto? Quero comentar como era a minha relação com Jorge Gil. Não mantive relação com Jorge Gil porque Paco Stanley nos impedia de conversar com terceiros. Segundo ela, Paco Stanley não permitia a convivência das assistentes com o resto da produção, então praticamente não trocava palavras com ele.
No entanto, o testemunho de Jorge Gil foi crucial para que a então Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal a vinculasse junto a Mário Bezares. O que você viu, Jorge? Você viu algo? Por favor, aceite meu cartão. Se notar algo, me informe. Em nenhum momento tive esse relacionamento com Gil. Nunca lhe disse nada. Paola garantiu que entre Jorge e Mário havia uma inimizade. Segundo ela, Jorge o ameaçou em uma das audiências que durou 24 horas sem ir ao banheiro. Às vezes comiam, às vezes não. Naquele dia, ela e Mário estavam do outro lado das grades quando o homem se aproximou. Ao ouvir a ameaça, ela gritou e informou ao juiz a situação. Mas ninguém deu atenção a ela. E então Mário contra-atacou e disse o seguinte: sim, atrás de uma grade, que fácil. Atualmente, a bailarina mencionou que teve um encontro infeliz com Jorge, quem ainda enfrenta problemas de saúde hoje, por isso precisa de cadeira de rodas. Em um evento, Paola cruzou olhares com Jorge, que fez um escândalo resultando na expulsão dela, pois, segundo ele, ela não merecia estar lá. Paula obviamente se sentiu estranhada pela atitude de seu ex-colega, por isso tentou adquirir seu livro Minha Verdade. No entanto, reconheceu que finalmente não conseguiu devido ao seu alto valor. Paola não só se voltou contra Jorge, a ex-decana revelou que, antes de ser presa, o sobrinho de Paco, com quem mantinha um relacionamento amoroso, virou as costas e terminou o namoro. Por isso não contou com seu apoio e testemunho durante o processo penal, o que poderia ter ajudado a evitar a prisão. Ao saber das acusações, a bailarina contou ao sobrinho do apresentador o ocorrido. Ele, por sua vez, desligou o telefone, bloqueou-a e a ignorou. Ele desapareceu, não me apoiou. Se me apoiou, talvez não chegasse a Harvard. Mas sabem por que ele me bloqueou? Sabe por quê? Por quê? Ah, eles estão muito atentos. Porque ele andava com a melhor amiga de uma prima minha. Após confessar depois de anos em silêncio, as redes sociais reagiram rapidamente com internautas enviando mensagens de apoio demonstrando que estavam do seu lado. Atualmente, Paula Durante preferiu, apesar de se manter longe da mídia, ela divulgou suas experiências, sua versão sobre o que aconteceu. Foi Belinda quem foi encarregada de dar vida a Paola Durante. Na série sobre o assassinato de Paco Stanley, que leva o nome de quem o matou, no entanto, a verdadeira Paula não ficou muito satisfeita com o resultado, somando o fato de que nunca concordou que a série fosse feita. A modelo alegou que não gostou da atuação de Belinda, principalmente porque fez uma má paródia dela, apontando que muitas das maneiras de falar do personagem na série não se assemelham a como ela falava, ela na realidade. Pra começar, eu me senti 4 anos, não falava assim. No livro Não é Cor-de-Rosa, Paola descreveu sua vida na prisão. Além disso, planeja fazer uma série sobre o assassinato de Paco e as inconsistências no processo penal. Segundo a modelo e ex-assistente do apresentador, o material será divulgado no YouTube. A série se chamaria A Verdade Durante o Silêncio. A ex-dançarina quer revelar as verdades omitidas no caso, pois está convencida de que suas declarações não foram levadas em conta pela mídia, algo que a prejudicou profundamente. Paola, por sua vez, já entrou com uma ação contra o Prime Video México e o produtor da série Quem o Matou. Na ação, acusa-se a produção de revitimizar Durante e incitar indiretamente o ódio de sua audiência para que ela seja atacada, denegrida, bem como objeto de injúria. Paula também sustenta que a série apresenta informações inexatas e prejudiciais que afetam sua reputação, sua dignidade, sua imagem e carreira profissional. Ademais, considera que está desinformando o público. Até o momento, nem o Prime Video nem o produtor da série têm emitido uma declaração oficial em resposta a esta demanda. Paola reconstruiu sua vida. Mudanças significativas. Hoje em dia, ela desfruta de sua família e tenta deixar para trás aquele período sombrio
passado, desejando que finalmente lhe seja dado o descanso midiático que merece e que parem de acusá-la de um delito que não cometeu. Mas aqui o ponto é, ou os pontos são, o que vocês acham? Realmente Paola Durante teve algo a ver com a morte do apresentador ou foi apenas o bode expiatório de pessoas com muito poder que ainda estão em liberdade? Deixe-me saber nos comentários.